Fala pessoal, novo vídeo se iniciando e hoje eu queria falar sobre algo especial para mim, que é como foi a minha jornada de aprendizado e o que me chamou a atenção quando eu comecei a aprender sobre tecnologia, sobre computadores. E é uma coisa bem interessante que eu acho que todo mundo pode se identificar com essa minha história. E no vídeo de hoje eu queria falar exatamente sobre isso. Quero contar ali de onde eu parti, nessa minha paixão sobre TI, tecnologia, e quero chegar até onde eu estou hoje, e o que eu aprendi, quais foram os desafios. A ideia do vídeo não é ser um vídeo técnico, ou falar alguma coisa muito rebuscada, ou técnica demais. É contar a minha história, aonde foi que eu iniciei tudo, tá? Tudo iniciou quando a minha vizinha, ela tinha um computador, né? Foi no tempo do Orkut, não sei se vocês lembram. Orkut, MSN, e eu tinha Orkut, e eu também tinha MSN, né? Eu não conhecia, foi através dessa minha vizinha, né, que eu comecei a mexer com o Orkut e MSN, o nome dela é Thaisa. Thaisa, se você estiver ouvindo esse vídeo, ou vendo, né, saiba que foi você que me apresentou ali a computador. E eu não tinha conhecimento, eu sabia que existia computador, nunca tinha mexido, e através dessa minha vizinha, eu criei um Orkut, né? Eu tirava várias fotos ali no Orkut, era uma coisa bem legal naquela época, junto com ela, junto com uns amigos e tal. E também comecei a mexer no MSN. E um certo dia, minha mãe, acho que viu meu interesse por computador, por internet, comprou para mim um computador. E era aqueles computador desktop normal. Tinha um monitor, tinha um gabinete, tinha um estabilizador. E a gente comprou as peças, tudinho, levou lá para casa, colocou uma fonte na parede, né, para colocar um disjuntor, para ter uma instalação específica para aquele computador, porque na época era tudo novidade. É igual o tema de IA hoje, né? E não é tão comum as pessoas terem computador. Pelo menos porque eu não conhecia muita gente que tinha computador. Era uma coisa mais para quem estudava, tinha faculdade, ou era uma pessoa que precisava de fato ter um computador em casa para trabalhar, algo do tipo. Daí a gente comprou, né? Eu lembro que uma pessoa foi na minha casa, montou um computador e eu fiquei sempre curioso para entender como o computador funcionava. E aí ele montou, eu fiquei observando ali que ele ligava uma coisa na outra e instalava, aí ele testava, né? E eu fiquei só observando, tentando entender como é que funcionava. Depois que ele conseguiu finalizar a instalação, eu comecei a mexer mais, né? Além do MSN, do Orkut, eu também comecei a instalar aplicativos. Na época tinha um muito bom, que era de música, que era o Ares. É o Ares? É o Ares. E o Torrent também, né? Para baixar jogo, esse tipo de coisa. Eu achei que o computador só tinha aqueles jogos ali do próprio sistema operacional, que era um jogo de carta, um jogo que você conseguia montar bolo, né? E eu passava antes horas e horas jogando aquilo ali, tentando entender como é que funcionava, que era um jogo um pouco diferente, né? E eu lembro que eu comecei a me interessar mais por saber como funcionava ali o computador. E eu lembro que eu estava num colégio, eu acho que, pensar aqui qual era a série, acho que a 7ª série, e uma empresa de tecnologia, de cursos profissionalizantes, foi no colégio apresentar que eles tinham um curso, né, focado em manutenção de computador. E qual era o meu problema e o porquê eu me interessei mais em fazer esse curso, né? Isso chamou minha atenção. Porque eu, como era muito curioso, eu mexia muito no computador. E às vezes ele parava de funcionar. Eu desconfigurava o computador, ele instalava uma cor que não podia, vinha com vírus. E todo mês o técnico ia na minha casa. Eu acho que na época eu gastava R$ 40 para formatar o computador. Ou fazer um tipo de manutenção básica, né? E eu lembro que eu mexia, instalava alguma coisa com vírus e essa pessoa precisava na minha casa para poder formatar. E era um dinheiro legal que ele ganhava, né? Naquela época, R$ 40 era um dinheiro legal. Hoje, mais não. E eu me interessei por aquele curso. Eu disse, não, vou fazer também. Porque né, eu gosto de computador, eu quebro o meu todo mês, ou 2 vezes no mês, né? Que eu lembro que ele ia com frequência lá em casa. E daí eu me interessei, disse, não, vou fazer o curso e aprender como é que funciona. Eu lembro como se fosse ontem, eu chegando no curso com uma expectativa bem alta, né? Mas era um curso muito simples ali, muito básico. A gente aprendeu a fazer manutenção em computador desktop, né? A gente abria o gabinete, o professor explicava ali como é que funcionava a memória, HD, processador, o que era a placa-mãe, o que era uma fonte de alimentação. E para mim foi bem interessante, né? Porque até então, né, eu acho que você na 8ª série, você não tem ideia do mundo, você não tem ideia do que
você quer trabalhar, né? E eu acho que minha paixão começou ali, nesse momento que eu comecei a entender como as partes do computador funcionava e para que servia cada uma. Daí eu fiz o curso, eu acho que durou em média aí uns 6 meses, eu ia uma vez na semana para esse curso, a gente aprendeu a montar, desmontar, fazer limpeza, formatar o computador. Não sei se vocês lembram, mas naquela época quem formatava o computador era rei, né? Eu lembro que eu tinha uma pastazinha com um monte de CD, porque era um tempo que não tinha, pelo menos no início, não tinha tanto pendrive, né? Então quem tinha os CDs com os programas para formatar computador, né, que era o Windows, para instalar o pacote Office, para instalar os aplicativos, né, básicos que você conseguia usar, era o rei. E eu lembro que quando eu comecei eu tinha muita dificuldade para encontrar esses CDs. Algumas pessoas tinham os CDs, mas não queriam compartilhar, né? E aí foi aí que eu comecei a aprender a copiar esses programas no CD, tá? Quando eu baixava do computador, eu conseguia colocar no CD e levar para onde eu iria, e precisava instalar o pacote Office ou algo do tipo, eu ia lá e fazia a instalação com o meu CD. Daí, comecei a aprender bem, né? Comecei a pegar algumas coisas, e é bem interessante esse meu início, né? Porque além de gostar da parte de manutenção e entender como as peças funcionavam, eu também jogava bastante. Eu comecei a instalar jogos, né? Eu acho que teve um que marcou muito, né? Que foi o GTA e o Projeto IG, que eram de tiro. E eu lembro que eu jogava bastante, né? Ficava muito tempo no computador. Daí, de tanto ficar no computador, eu comecei a trabalhar com isso, né? Porque depois que eu finalizei o curso de manutenção do computador, nesse lugar, né, que eu fiz, bem básico, e eu tinha um pouco de receio de pegar algum serviço para fazer e não conseguir dar conta. Por não saber, né? Imagina a pessoa com 6 meses que fez um curso, ele pegar uma manutenção para poder fazer e dar errado, né? Ou não saber consertar. E eu lembro que eu tinha um vizinho, essa história, para quem me conhece, né? Eu sempre conto isso, tá? Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele trabalhava com eletrônica. Daí esse meu vizinho, ele pegou uma remessa de computador, televisão, um monte de equipamento eletrônico, de uma cheia que deu em Barreiros, né? Aqui onde eu moro, em Pernambuco, tem um lugar chamado Barreiros que tem um rio, e se esse rio ele encher muito, ele invade a rua, né? Ele transborda, enfim. E ele conhecia o pessoal desse lugar e ele pegou um monte de equipamento, né? Para poder fazer manutenção. E eu lembro que eu fiz um acordo com ele, só, eu tô vendo aí que chega um carro cheio de coisa para tu fazer e tu trabalhar sozinho. Se você me ajudar a pegar os meus serviços, e caso eu não conseguir ajeitar, você vai me ensinar, né, a arrumar, eu trabalho com você sem você pagar nada, entendeu? Aí eu lembro, e obviamente, não era um trabalho o dia todo, não tinha que bater ponto, não tinha que fazer nada, eu era pequeno, né, eu era muito jovem. Mas só o fato de eu ir lá, pegar uma televisão e abrir a televisão e passar um pouco de água, limpar, porque não sei se vocês sabem, né, mas você pode lavar uma placa, você pode, não é todos os componentes do computador eletrônico que você pode lavar, mas normalmente você pode lavar, não tem problema, desde que você não ligue, porque se você ligar vai entrar em curto e vai queimar a placa. Daí eu lembro que eu comecei a observar ele fazendo aquilo, né? Então eu lavava e ele via como é que funcionava, como é que ligava e tal. Ajudei ele bastante com esse serviço e depois de 2 semanas eu peguei o meu primeiro serviço, né? Eu tive coragem, tá? E geralmente eu fazia o serviço próximo da minha casa, tipo, o pessoal me conhecia, né? Que eu mexia muito com o computador, porque eu gostava, eu só falava disso, de computador, de jogo, de internet. E as pessoas me conheciam por saber disso e eu criei coragem e peguei meu primeiro serviço, né? E eu lembro que foi de uma vizinha, né? Ela disse, Érica, ó, meu computador parou de funcionar e eu queria que tu olhasse. Daí eu fui lá, peguei o computador, ele pegou um vírus e mostrava uma tela azul, corrompeu o sistema, né, ali do Windows e não funcionava. Daí eu tinha um CD, né, do XP, o Windows XP. Não sei se vocês lembram desse Windows XP, né, o pessoal muito jovem aí. Eu tenho 30 anos, então eu fui do tempo do XP, né. Não fui do tempo da internet discada, mas, quer dizer, internet discada, mas eu trabalhei com um XP logo no início ali, quando eu comecei a fazer manutenção do computador. Daí eu fui lá, instalei o
Formatei o computador, né, instalei o Windows novamente e eu lembro que era tudo em inglês, né, quando você ia formatar. Eu lembro que você apertava Ctrl Alt Delete e aparecia a telinha de configuração do Windows e você clicava ali em particionar o HD e você escolhia, né, qual partição você ia instalar o sistema operacional. E eu lembro que eu tinha muita dúvida em relação àquilo, porque assim, era tudo em inglês, eu não tinha nenhum contato com inglês. No meu colégio não tinha aula de inglês e eu ficava um pouco duvidoso ali, mas eu aprendi o formato que fazia, né, o caminho que eu tinha que fazer para conseguir formatar. Então, mesmo sem saber de inglês, eu conseguia pegar ali e instalar o sistema operacional na máquina das pessoas. Daí eu consegui, né, pegar esse serviço, consegui formatar e veio o primeiro desafio que eu acho que todo mundo que trabalhou com isso há 20 anos atrás, 20 não, 15, vamos colocar 15, tinha, que é conseguir instalar o drive da máquina, tá? No computador, né, eu não quero que esse vídeo seja muito técnico não, tá? Porque é para contar a minha jornada e não falar tecnicamente, eu ensinar ali como é que funciona o computador ou as peças do computador. Mas quando você formata o computador, ele tem vários chips ali que controlam o vídeo, o áudio, a internet, o Wi-Fi. E cada chip desse ele tem um programa que ele tem que ser instalado na máquina quando você formata. E eu lembro que para achar esses drivers era muito complicado. E eu sofria bastante. Lembro que algumas vezes eu fazia, né, a formatação do computador, mas não conseguia instalar os drivers. Eu tinha que pedir para alguém me ajudar a encontrar. Daí eu fui lá e tentei, passei acho que um dia, né? Eu lembro porque eu sofria bastante com o lance de drive e eu pedi ajuda a muita gente. Mas eu passei bastante tempo procurando ali na internet os drives e consegui instalar. Daí esse foi o meu primeiro serviço com TI, com computador. Aí a partir daí eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança e eu lembro do primeiro que eu peguei e não consegui arrumar, tá? Foi num amigo meu da escola. Ele me chamou e disse, Eric, ó, meu computador não está funcionando, eu ligo ele e ele simplesmente ele começa a reiniciar e depois ele apaga de vez. Daí eu disse, não, vamos consertar, né? Eu tenho que passar confiança pro cara, né? Que ia conseguir fazer a manutenção dele. Tanto é que eu consegui muito serviço porque eu passava confiança pro cara, né? Disse, ó, vamos consertar. Mas eu tinha um feedback, eu tinha esse meu amigo que atuava com eletrônica, ele sabia e caso eu não conseguisse, ele ia me ajudar. Isso me deu muita confiança no início para conseguir pegar os serviços ali e ir crescendo no número de clientes, né? Daí eu lembro que eu peguei esse computador e não consegui consertar porque tinha um problema envolvendo uma placa, mãe e uns periféricos ali de cartão de memória e USB. Quando você conectava, ele parava de funcionar e eu nunca tinha mexido nisso, né? E daí eu fiquei um tempão, disse, cara, eu só sei formatar, só sei trocar placa-mãe, só sei trocar memória, HD, ferrou, eu não sei consertar isso. Daí eu levei para esse meu amigo e ele me explicou como é que funcionava e para mim foi bem legal, porque aí eu aprendi de fato umas coisas a mais que eu não tinha ideia de como funcionava. Após isso, eu terminei esse curso e ganhei essa experiência, eu pensei, vou fazer um curso mais avançado, né? Já tô bom demais, né? Peguei tipo 20 serviços e já achava que sabia muito, né? Então vou procurar um curso ali que me ensine de fato a trabalhar ali com computador e que eu aprenda ali nas entrelinhas como é que funciona. Daí eu parti, né, eu consegui convencer minha mãe, né, de fazer um curso mais caro, porque esse que eu fiz primeiro era muito barato ali em relação a esse outro. Minha mãe pensou, viu que de fato eu queria trabalhar com aquilo e daí eu me matriculei e fui. Eu lembro que foi muito frustrante porque eu cheguei lá e as duas primeiras aulas que eu tive foi de digitação. Hoje mais não, mas antigamente quem digitava bem rápido era visto como uma pessoa muito boa, né, em computação. E eu disse, não quero isso. Eu quero aprender de fato ali no computador, como ele funciona. E é muito básico isso aqui, né? O curso falava que tinha bastante coisa, mas na verdade não tinha, né? E eu peguei e disse desistir. Depois disso, passou-se mais algum tempo ali, né? Eu fiquei estudando um pouco mais em casa, como é que funcionava. Eu lembro que no meu quarto tinha um monte de computador velho, porque eu sempre pegava o computador do pessoal e como trocava placa-mãe, memória, HD, eu nunca jogava fora, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com TI, ou eletrônica, ou mecânico, tem essa mania de guardar tudo, né?
a gente sempre acha que vai precisar daquilo ali em algum momento. E eu tinha também esse sentimento. Daí eu sempre tive muito esse lance de fazer experimento, trocar a placa-mãe, colocar 2 memórias. Eu posso colocar uma de 4 e uma de 6, tem que ser par. Não pode. Daí, passou-se um tempo e eu descobri que tinha um lugar aqui no Recife, né, chamado Unibratec, que eles ofereciam os cursos de TI, que de fato tinha ali um reconhecimento pelo MEC, né, e era um curso técnico e faculdade que as pessoas gostavam muito de fazer e tinha uns feedback muito positivos. Aí eu lembro que eu saí da minha casa, né, com meu irmão, minha família, né, fui lá na Unibratec entender como é que funcionava e eu me matriculei no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Eric, tu fazia ideia do que é isso? Não fazia, eu não conhecia nada de TI, eu não sabia quais eram as áreas que existiam. Eu só queria saber mais, né? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade na área que trabalha, quer saber um pouco mais sobre as coisas funcionam. E eu lembro que eu peguei a matrícula, né? Comecei a fazer esse curso e foi um choque, né? Porque eu achei que eu ia chegar lá e aprender o hardware ali, né? Só que o curso era voltado para software. E eu fiquei, nossa, cadê os computadores? Cadê os cabos aqui para poder ligar? E eu lembro que a primeira aula foi sobre programação, lógica de programação. Eu não vou explicar aqui o que é isso, tá? Não é o intuito desse vídeo, não é um vídeo técnico, mas eu lembro que eu tive um choque muito grande para poder começar a entender como as coisas realmente funcionavam ali no computador. E eu lembro que eu ia para essa aula e eu ficava, nossa, mas como assim? E é tão estranho isso, né? E acabou que eu comecei a gostar mais dessa área específica voltada para software e larguei a parte do hardware, tá? Larguei entre aspas, depois eu vou contar um pouco mais que eu não larguei 100%. Mas eu fiz o curso técnico, eu lembro que eu ia 2 vezes na semana, era um curso voltado para desenvolvimento web, então eu tinha acesso a programação back-end, front-end. Não vou falar aqui sobre linguagem, sobre esses termos técnicos, que o intuito não é esse. Mas eu lembro que gostava bastante e foi a primeira vez que eu comecei a querer ler livro, né? Porque eu me sentia desafiado para poder entender aquilo, né? Então dizer, não, vou ler o livro, vou tentar entender, fazer os exercícios. E eu consegui terminar o curso técnico de 2 anos sem reprovar nenhuma disciplina. Tirei nota baixa em algumas. Eu lembro que teve uma disciplina específica de banco de dados que o professor era muito carrasco. E se você errasse qualquer coisa na prova dele, ele reprovava você, eu botava nota baixa. Na Unibratec, se eu não me engano, eram 3 níveis de nota. Era SFA, sabe fazer com ajuda, SFS, sabe fazer com classificação, e SFO, sabe fazer e orienta. Eu lembro que quando eu fiz essa prova de banco de dados desse cara específico, desse professor, eu tirei SFA. Eu fiquei muito triste, né? Porque aquele impacto, eu nunca tinha feito um curso fora do colégio, né? Além desse que eu fiz profissionalizante, que era muito básico. Aí eu voltei atrás, estudei, fiz recuperação e consegui passar. Mas a experiência, assim, no início foi bem frustrante, né? Pela forma complexa como a TI funciona, como o código ele funciona na máquina, mas depois que eu consegui aprender e finalizar o curso, eu entendi, né, esse mundo que ele é muito mais além daquilo que eu pensava, né, da TI. Aí depois daí eu quis fazer uma faculdade, porque o curso foi técnico, né, então eu queria entender mais, né, sobre aquela área em específica. Tentei passar no Enem, eu consegui passar, não foi exatamente o que eu queria no momento, mas foi tipo isso, eu queria passar em ciência da computação na Federal, estudar no SIM. Eu acho que era o sonho de todo mundo que fazia TI, era estudar no SIM, né? Eu acho que é, porque eu acho que é um dos maiores cursos aqui do Brasil, voltado para informática, computação, enfim. Daí eu estudei várias vezes ali para conseguir passar no Enem, tive uma série de dificuldades. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, vai perder um pouco do sentido dele. Mas eu tentei fazer várias vezes ali o Enem e quando foi depois de uns 3 anos eu consegui passar no IF, né, em ADS. E também passei na Rural, na UAXA, no curso de Engenharia Eletrônica. Aí eu fiquei em dúvida, né? Eu faço um, eu faço outro. Né? Eu passei a minha vida toda querendo fazer uma coisa voltada para a TI exatamente, e agora eu estou indo para o outro lado, né? Se eu escolher Engenharia Eletrônica.
Mas como era um curso que envolvia ali, né, e depois eu posso fazer um vídeo falando sobre exatamente o meu curso de engenharia eletrônica, o que eu aprendi, como é que funcionou, a minha experiência, né, voltada ali na universidade. Eu consegui terminar o curso, graças a Deus. Teve muita batalha, muito choro, muito desespero, mas com a ajuda de grandes pessoas na minha vida, da família, amigos e as pessoas que estavam comigo, eu consegui terminar, tá? Confesso que se fosse sozinho ali, ia ser bastante difícil eu conseguir terminar em 5 anos, e eu consegui. Daí eu decidi fazer engenharia eletrônica porque era próximo de casa e eu pesquisei e vi que tinha um pouco a ver com aquilo. E nesse curso de eletrônica, de fato, né, tem algumas coisas que envolvem... Eu acho que tecnologia em geral ela tem coisas parecidas, né? A forma como você pensa, né? E a forma como você entende as ideias e faz engenharia é muito parecido ali entre as engenharias e entre as áreas que envolvem exatas ou tecnologia. E foi bem legal, né? O curso, porque eu consegui fazer, terminar, e eu lembro que eu fazia um estágio com automação envolvendo refrigeração, fazia automação ali de máquina, enfim. Também tinha que desenvolver, eu gostava de desenvolver, então eu ia feliz, né, pro meu estágio, aprendia como é que funcionava. Eu acho que pode ser uma coisa legal também para outro vídeo, falar sobre isso, mas eu não vou me estender para não perder o foco. E eu terminei o curso de engenharia e no final, né, de todo o curso de engenharia superior, você tem que fazer um estágio obrigatório. E daí eu fiz, né, com automação, e nesse estágio eu recebi uma proposta para trabalhar em um lugar focado em TI, tá? Foi bem assim, eu estava em casa, um amigo meu me ligou, né, que estudou comigo na Unibratec, e ele fez, tu queres trabalhar aqui com TI? Eu sei que tu trabalha bem, né, que tu gosta de desenvolver, que tu tem uma aptidão ali para poder sentar, entender os problemas. E eu acho que foi um desafio, e eu acho que pode ser um desafio para você, né, que você vai gostar de trabalhar aqui. Daí, após ele me ligar, né, e contar um pouco ali, né, como seria a minha trajetória com o trabalho, eu lembro que eu falei assim para ele, já fazem, sei lá, 5 anos que eu não trabalho com desenvolvimento de software especificamente. E, cara, eu não sei se eu vou saber exatamente o que o cara vai querer ali na entrevista, né? Porque, por mais que eu gostasse, né? E eu fazia muita coisa com programação na faculdade, iniciação científica. Eu já fui monitor da faculdade de programação e eu estava sempre fazendo alguma coisa ali, algum código, né? E só que é diferente de você estar trabalhando, né? Com aquela área específica. E eu fiquei um pouco duvidoso se de fato eu deveria aceitar aquilo ou não, né? Lembro que fiquei em casa pensando, refletindo, ele me ligou no outro dia, fez, e aí, vai querer? Tu vai encarar essa jornada aí? E eu falei que sim, né? Falei que poderia marcar a entrevista, porque eu iria fazer, ia tentar desenrolar, e se desse certo, ia ser muito bom. Aí entra um ponto bem legal, porque assim, o que é que acontece? Eu não estava no mercado, eu não sabia exatamente o que o cara ia me perguntar na entrevista, e não sabia o que eu tinha que estudar. Daí eu lembro que eu voltei para o material do curso técnico que eu fiz, fui ler ali, né, e entender as coisas, como funcionavam, relembrar. E o cara me ligou, né, da empresa, pediu para marcar uma entrevista, e eu fui. Não fui, né, porque era um tempo da pandemia e era online, e ele me ligou e fez uma entrevista na ligação mesmo, assim, tipo, não teve meeting, nem nada não, né, foi só ligando e falando. Aí ele me ligou e eu disse, preciso convencer esse cara de me contratar, né? Porque assim, eu não sou da área exatamente, por mais que envolve ali, né, o conhecimento, mas eu não sou da área exatamente. E eu não tenho nenhum case, nenhum histórico, nenhuma experiência focada na parte de desenvolvimento de sistemas, né? Daí eu lembro que esse cara falou comigo e eu tentei me vender assim, um máximo de coisa que eu lembrava e que eu fazia e que fazia sentido pelo que ele estava perguntando. E ele perguntava sobre, como é que tu fazia tal coisa, tu lembra disso? E eu comecei a resgatar, assim, sabe, do passado, tudo que eu trabalhei. E eu peguei também assuntos e disciplinas e coisas que eu fiz na faculdade que envolviam engenharia de software. E comecei a falar para ele, né, os projetos que eu participei ali, né, e como funcionava, e o que é que eu fazia no projeto, qual era a tecnologia que eu desenvolvia, qual era a minha atuação naquele projeto, né, que é bastante importante, né, o que você faz no projeto. E eu consegui convencer ele a me contratar.
Aí foi a minha primeira vez que eu, de fato, entrei no mundo de TI. Né? Foi uma empresa bem legal, eu participei de um bootcamp e nesse bootcamp a ideia era você aprender o máximo sobre aquela tecnologia e começar a trabalhar com ela. E o mais engraçado que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar, era pandemia e o trabalho era home office. Tá? E lembro que a gente fez todo o processo de admissional, né, fazer exame e fazer, né, aqueles processos, né, que é padrão, né, quando você entra na empresa. E eu tudo em casa, né? Eu fiquei, como assim? Vou mandar para a pessoa ali que eu nem conheço meu CPF, minha identidade, tudo que me envolve e eu nem vi a pessoa, não sei quem é. E eu mandei, né? E eu lembro que 2 semanas depois chegou a máquina, chegou o fone de ouvido, chegou o mouse, teclado, chegou um monte de coisa. E o curioso era que eu comecei a trabalhar sem entender como eu iria trabalhar. Porque eu falei, como é que eu vou trabalhar de casa? Não faz sentido. Imagina só, tu nunca tinha trabalhado com TI, nunca tinha trabalhado desenvolvendo alguma coisa ou em um grupo de projeto. E muito menos em casa, né? Então, pra mim foi estranho. Né? Eu lembro que eu ligava pra esse meu amigo e falava assim, cara, como assim? Eu vou trabalhar de casa fazendo o quê? Eu vou fazer o quê? Como? Eu não sabia, né? Aí eu lembro que eu entrei, comecei a trabalhar, comecei a aprender como é que funcionava esse mundo de TI, como eram os desafios, né, que você tinha que ter ali no trabalho, como é que eu tinha que me comportar. E lembro que eu fiz o bootcamp, né, aprendi bastante coisa, consegui alinhar meu conhecimento que eu tinha do passado da faculdade com a tecnologia que eu estava trabalhando e consegui me dar bem ali, depois de 2 meses, né, estudando no bootcamp, eu consegui entrar num projeto, né, de uma empresa financeira. Foi bem legal, porque imagina, acho que eu tinha 22 anos, 23, e eu caí num projeto de uma empresa bem grande, com muita coisa, e as pessoas falavam muito bonito, né? E eu não sabia ali me comportar muito bem com tudo que estava acontecendo, porque quando você trabalha home office, né, tudo é numa reunião, é uma call, vem uma pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, tá todo mundo lá, são vários sotaques, né? Às vezes, pelo fato de ser uma área muito técnica, pessoas que sabiam bastante sobre aquilo e me davam receio sobre como é que eu ia me comportar, né? E pelo fato de ser muito novo, né, nessa área. E eu lembro que eu consegui me dar bem, me adaptei. E nesse projeto eu consegui aumentar a minha experiência, né, com desenvolvimento e entender um pouco mais ali como é que funciona o mundo corporativo, porque além de desenvolvimento, além de saber da skill técnica, né, de como funcionam as coisas, como trabalhar, você também tem que entender a empresa, como funciona o mundo corporativo, e também foi um outro choque, né, quando eu entrei. Foi tudo muito novo para mim, e eu consegui desenrolar, entender, e estou até hoje trabalhando com essa tecnologia, já evolui bastante, né, estou aí acho que uns 6 anos de experiência, e só tenho crescido ali, né, cada mês, cada dia, aprendendo um pouquinho mais, né, procurando ficar mais próximo das pessoas que me ajudam a evoluir e que me ajudam com os problemas que às vezes acontecem ali, né? E você acha que você, pelo fato de ter, sei lá, 4, 5 anos, você vai saber resolver, mas de fato a área de TI é muito grande, então é bom estar próximo de pessoas que lhe ajudam e lhe ensinam. E eu sempre busquei essas pessoas, né? De estar perto, tanto de receber ajuda como também de entregar, né? E ajudar as pessoas. E eu estou até hoje. Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre exatamente essa tecnologia ou falando sobre alguma parte desse vídeo que eu achei que ficou ali alguma informação. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a minha história. Eu sempre fui aquele menino que gostei de conhecer as coisas, conhecer como a tecnologia funcionava, e depois que eu tive meu primeiro contato com o computador e tive, né, a oportunidade de ter um em casa, eu comecei a explorar mais, até que eu consegui, né, entender como é que funciona a parte de software, né, com esse curso que eu fiz de técnico de TI, e também a parte de hardware, porque eu fiz engenharia eletrônica, né? Porque o computador são 2 partes, né, que tá ali, né? O hardware e o software, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis contar aqui a minha história, porque eu acho que todo mundo tem uma história semelhante, né, na área de conhecimento que ela trabalha hoje. E a minha foi bem legal, para mim foi especial, né, que ela é minha, porque eu comecei ali de uma brincadeira, né,
do Orkut, do MSN, de ter um computador em casa, de fazer um curso, de ter o problema, né? E é muito bom isso quando você tem um problema e tem que resolver ele. O meu, de fato, era porque eu quebrava muita máquina e eu tinha que chamar alguém. E daí eu evoluí, fiz o curso técnico, comecei a entender ali como é que funcionava a área de TI, depois fiz faculdade. E eu acho que todo mundo tem que encontrar esse caminho que é a sua paixão. E a minha paixão hoje é trabalhar com TI, é trabalhar com o que eu faço de melhor, que é sistemas. E eu estou feliz, né, pelo fato de conseguir ter encontrado esse caminho. E eu espero que vocês também encontrem de vocês, não sei, né, em que área de conhecimento as pessoas que estão mexendo hoje elas têm, mas é para contar um pouco da minha experiência aqui. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu vou fazer questão de tirar. E no próximo vídeo vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais dinâmica na rua, mas sempre vou trazer um tema como esse, alguma experiência minha, ou alguma coisa que eu passei, ou alguma coisa que envolve um fato da atualidade, tá bom? Valeu, pessoal, se inscreve no canal, compartilha e deixa o like.